O Protetor 2, filme de Antoine Fuqua com Denzel Washington, é o tema deste videocast esquema novo com mais uma crítica de filme. O Protetor 2 entra em cartaz nesta quinta-feira, dia 16 de agosto, em todo o Brasil e inclusive em Belo Horizonte, de onde eu falo. Mas quais as diferenças entre o Protetor 2 do primeiro Protetor original que levaram Antoine Fuqua e o próprio Denzel Washington a fazerem esse segundo filme? Voltando lá atrás, em 2015, foi o ano em que o Protetor 1 chegou às telas e contava a história de Robert McCall, personagem do Denzel Washington, uma espécie de justiceiro do bem, se é que existe esse conceito de justiceiro do bem. O que ele fazia? Ele era um ex-militar que tomou as dores principalmente de uma garota vivida pela Chloe Grace Moretz, que era uma espécie de que estava envolvida com a máfia russa. E ele toma as dores da garota e resolve salvar a garota das garras da máfia russa. E aí vocês podem imaginar, né, um ex-militar todo treinado para esse tipo de coisa, acaba entrando num conflito, acaba entrando quase numa guerra com a máfia russa, e o desfecho, vocês podem imaginar qual é. Agora, qual foi a diferença? O que motivou a fazer esse Protetor 2 além, é óbvio, da busca pela bilheteria, da busca pelo sucesso? Revisitar o passado desse personagem. A gente teve algumas dicas no primeiro Protetor das motivações, do porquê que o personagem dele, do Denzel Washington, se tornou essa espécie de justiceiro. Mas na verdade ele reencontra com o passado neste segundo filme, e é aí que a porca torce o rabo. Talvez dê pra gente dividir o filme em três partes. O primeiro ato, ou primeira parte do filme, bem pequena, é quando a gente reencontra o personagem com as mesmas práticas do filme anterior, protegendo crianças indefesas das garras de um pai tirano, ou protegendo uma outra personagem, que eu não vou entrar muito em detalhes. Então esse é o primeiro ato do filme. O segundo ato é quando ele reencontra uma amiga que fez parte da sua vida militar, e ela acaba colocando ele de volta, trazendo ele de volta para esse mundo, muito por conta de um caso específico que ela estava investigando e que ele acaba se envolvendo. E aí vem esse segundo ato, que é quando ele se envolve e vai procurar os velhos amigos e reencontra os velhos amigos e tal. O terceiro ato é quando o filme realmente prometia decolar, mas não decola. Por quê? Quando você acha que ele vai te oferecer uma solução diferenciada, ele cai na mesmice. Mesmice é completamente diferente de clichê, tá? Vamos deixar isso bem especificado aqui. No videocast do Missão Impossível, eu até falei um pouco sobre isso, como que os clichês bem feitos nos levam à imersão absoluta, imersão total dentro daquela história. Não é o caso desse Protetor 2, porque ele não apela para clichês, ele apela para mesmice. E a mesmice é muito chata. O terceiro ato do filme é de uma mesmice só. Claro, tem cenas de ação, tem toda essa aura de super-herói do personagem do Robert McCall, que é muito bem interpretado pelo Denzel Washington, que é um ator acima de qualquer suspeita. Tudo que ele faz é de médio para ótimo, mas é difícil você assistir esse terceiro ato sem ficar com aquela sensação de já sei o que vai acontecer, já sei como é o final do filme, e daí? A grande pergunta que fica ao final desse filme é: e daí? Para que isso tudo aconteceu? Por que eu fiquei 2 horas e 6, mais ou menos, de projeção aqui esperando isso? Esse é o grande problema de O Protetor 2. As cenas de ação são boas. Ah, sim, esqueci de falar. Tem um outro personagem que é um adolescente vizinho dele, que ele acaba adotando e acaba cumprindo um papel de destaque na trama e vai ser fundamental para esse desenrolar do terceiro ato, mas no final das contas isso acaba não importando, porque o terceiro ato é tão fraquinho que é isso que eu disse, você se pergunta por que dele ter apelado para isso. Acho que, minha impressão, tá? Falta de imaginação mesmo, de criar um final diferente, de levar a história para outro lugar, de colocar alguma surpresa. O filme não tem surpresas.
né? Esse é o grande problema. Um filme que não é surpreendente, o filme tem cenas de ação que são mais do mesmo, mesmice, como eu já disse, e se não tem surpresa, as cenas de ação são mais do mesmo. O personagem tem essa coisa de ser um super-herói, ao contrário do que eu disse no Missão Impossível. Missão Impossível é um filme que tem um quê de galhofa, né? E todos esses personagens que acabam sendo super-heróis por acaso, se o filme, se a história é levada para esse lado da galhofa, funciona muito bem. É diferente desse personagem do Denzel Washington, que ele se leva muito a sério. O filme se leva muito a sério, o personagem se leva muito a sério, então você acaba não acreditando naquelas cenas, principalmente essas cenas que eu disse do terceiro ato do filme. É um filme ruim? Não, mas é esquecível. Você vai sair do cinema e vai esquecer dele, você não vai te marcar, você não vai se preocupar com aquilo, e muito pelo contrário, você não deixou aquele gostinho de quero ver um Protetor 3. Esse foi mais um videocast Esquema Novo, falando sobre o Protetor 2, e a gente volta a qualquer momento, a qualquer hora, com mais videocasts sobre cinema, sobre música, sobre séries de TV. Até a próxima.